Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do único, soberano e verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Carolina e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo nos estúdios para compartilharmos a palavra do Senhor, falarmos a respeito das boas novas de grande alegria, meu esposo, Bispo Sérgio Costa. Amém. Seja bem-vindo. Graça e paz, Graça meu bem, e paz. graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor. Estamos aqui para compartilharmos, como minha esposa falou, a respeito da palavra da graça de Deus, esta palavra que gera herança e transformação na vida dos eleitos. Graça Amém. E paz a todos. Queremos saudar a você que nos assiste aqui no Rio de Janeiro, mas também uma nuvem de testemunhas ao redor do mundo que acompanha a nossa programação através da internet, das nossas páginas, das redes sociais, do nosso canal no YouTube, no nosso site igrejacristovive.com.br. Sejam todos bem-vindos, aqueles também que nos ouvem através da rádio, porque esta programação é transmitida através da Rádio 93 FM, todas as quintas-feiras às 3 horas da madrugada. E olha, nós louvamos a Deus pela sua vida e por todos aqueles que toda semana se aproximam de nós para falar a respeito do programa, para agradecer a Deus, porque tem recebido sementes diárias através da programação da Igreja Cristo Vive e têm sido edificadas. E esse é o objetivo do nosso programa, é semearmos vida no seu coração, semearmos sementes que vão germinar e frutificar, porque é isso que o Evangelho tem que fazer, né, amor? É verdade. A palavra, ela não deve ser apenas ouvida, ela precisa ser recebida. É a semente que Jesus diz que cai na terra fértil. Quando ela é recebida no coração, na mente, quando você realmente se alimenta desta palavra e começa, através da sua prática diária, a frutificar, aí sim acontece o verdadeiro sentido da pregação na vida de uma pessoa. E desejamos que você receba essas palavras que nós vamos ministrar hoje ao seu coração como sendo a palavra do Senhor para a sua vida, a direção de Deus para a sua vida, aquilo que vai fazer com que você realmente dê frutos como filho de Deus nesta terra. E hoje nós vamos continuar falando a respeito de um tema que já iniciamos algumas programações atrás. Uma passagem que o apóstolo Paulo escreve a seu filho na fé, Tito, está em Tito capítulo 2, e ele fala assim, que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós já falamos bastante a respeito desta sensatez que nós, cristãos, precisamos desenvolver no nosso dia a dia, porque uma pessoa sensata, ela consegue tomar as decisões corretas, as melhores decisões, decisões que levam a uma vida abençoada, que levam a paz no coração, porque, olha, há muitas pessoas que estão vivendo com perturbações, com ventanias em suas vidas, como resultado de más decisões, de decisões insensatas, de decisões que foram tomadas sem a direção de Deus, sem o sim e o amém de Deus. Então, você pode acessar as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, a nossa página para assistir às programações anteriores. E hoje eu quero falar um pouco com meu esposo a respeito desta vida justa. A importância de nós, que somos filhos de Deus, vivermos nesta terra de forma justa. Quando nós falamos a respeito de justiça, nós temos várias interpretações. Temos a justiça de Deus na nossa vida, fomos feitos servos da justiça, vamos ler isso daqui a pouco. O Senhor nos vê como justos, não mais como pecadores, não mais como pessoas que precisam anualmente confessar os seus pecados, oferecer um sacrifício para que seja perdoado, como acontecia no Antigo Pacto. Estamos agora na nova aliança, na graça de Deus, e temos, é claro, a justiça como uma forma
de vida de alguém que nasceu de novo, de alguém que nasceu em Cristo, que entende que a sua vida nesta terra tem que ser uma vida justa, uma vida correta, uma vida em linha com os princípios de Deus. Porque é isso que mostra o nosso novo nascimento. Alguém que nasce de novo não tem os mesmos comportamentos que tinha antes de conhecer a Cristo, antes de receber a palavra. Então, nesses minutos, vamos falar um pouco a respeito deste tipo de vida justa que leva, como eu disse no início do programa, a muitos frutos, que leva à manifestação do favor do Senhor, que leva aos caminhos, aos pastos verdejantes, como disse o salmista Davi, às águas tranquilas e de descanso, ao refrigério da alma. Amor, como cristãos é muito importante que nós tenhamos esta conduta de vida, uma vida justa. É verdade, meu bem. E Paulo fala a respeito dessa justiça. Paulo nos ensina que o ser humano, depois que confessa a Cristo, quando você conhece a palavra, você ouve a palavra, e essa palavra gera transformação, metanoia no seu coração, na sua vida, de dentro para fora, você expressa um novo comportamento de vida. Você passa a fazer coisas que dizem a que árvore você está enxertado, ou seja, os frutos da sua vida dizem respeito à árvore na qual você está enxertado, a videira verdadeira. Isso significa que o meu comportamento, uma vez em Cristo, não pode continuar sendo o mesmo diante de o confessá-lo. Nós temos que ter uma vida de justiça, uma vida de exemplo, uma vida que Paulo chama e ensina aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 25, como sendo uma exortação à santidade. Uma vida que dá bons frutos, que é exemplo. O Evangelho, ele nos ensina a andarmos num caminho de justiça. É claro que essa justiça não é para a minha própria, vamos dizer, santificação, porque nós só somos santificados através de Cristo. Nós só somos justificados por intermédio do sangue de Cristo. Mas é algo que mostra, que revela a essência do meu coração em Cristo Jesus. Ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Ele vai mostrando vários aspectos do velho homem e aquilo que acontece na vida de quem é justificado segundo Cristo. E ele fala mais, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E ele vem dizendo mais, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém. Longe de vós toda amargura. Ele vem mostrando o comportamento do velho homem e justificando como nós devemos agir. Ele fala assim, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia, antes sede uns para com os outros. De que forma? Aí vai o conselho de uma vida justa em Cristo. Ele fala, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, esta atitude de justiça que nós devemos ter é mediante Cristo, aquilo que o Senhor, através do Espírito Santo, fez na nossa vida. E passamos a negar este velho hábito, o velho homem, as atitudes carnais e mundanas, para darmos lugar a uma vida justa, piedosa, a sermos, como ele falou no capítulo 5,
Versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amor, esta é a razão, né, do nosso andar, do nosso viver como novas criaturas. É verdade. É este ato de amor, a justiça de Deus que se fez na cruz do Calvário, levando, é claro, todo o pecado, toda a maldição e fazendo com que nós enxerguemos, né, a graça de Deus, o favor de Deus e possamos assim tratar o nosso próximo da mesma forma. E é claro que nós podemos viver desta forma porque temos o Espírito Santo. É verdade. Dentro de nós, que é o nosso consolador, que é o nosso conselheiro, que é aquele que fala o nosso coração. Sabe naquele momento em que você vai tomar uma atitude e você sente aquela voz dentro do seu coração, da sua mente, não faça isso, ou não é por esse caminho, ou pare, pense um pouco mais, não haja desta forma. É o Espírito Santo de Deus. Ele conduz, porque a Bíblia diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Então você tem o Espírito de Deus para guiar a sua vida a agir desta forma. E com o conhecimento da graça de Deus, nós não agimos desta forma, ou não buscamos esta forma de agir por medo do inferno, medo do que vai acontecer, medo, se eu fizer isso, Deus me açoita e eu vou morrer cedo. Não é? Porque nós ouvimos esse tipo de comentários de pessoas que não têm os olhos iluminados. Não vou fazer isso porque eu tenho medo do inferno. Se eu morrer agora, para onde eu vou? Não, você sabe que o seu lugar é na eternidade com o Senhor e você é grato por isso. E você quer agradar a Deus e você quer ou deve querer o tempo inteiro que o Espírito Santo guie você a este tipo de vida, a esta condição de vida que é de um novo nascimento em Cristo, de alguém que nasceu de novo. E algumas pessoas até confundem viver na graça com viver em libertinagem, ter a liberdade da graça e viver em libertinagem. E não é só hoje em dia, não. Nos tempos do apóstolo Paulo já havia esse tipo de dúvida. E sabe o que ele respondeu? Ele disse assim, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 15. E daí, diz o apóstolo Paulo, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E ele já dá a resposta, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, diga graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração. Olha o que eu acabei de falar. Quem conhece a graça de Deus obedece de coração, obedece com gratidão, por gratidão, porque reconhece a obra de Cristo na cruz do Calvário, reconhece o que Cristo fez pela sua vida. E ele disse, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uma vez que você foi libertado do pecado, você foi transformado em um servo da justiça. Isso significa viver em harmonia com a vontade de Deus. Viver dentro dos princípios divinos, porque somos servos de Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, se você é escravo do pecado, você é servo do pecado, e você vive enredado pelo pecado, e o pecado gera morte. Não há pecado que gere boas consequências. Não há atitude
contrário à palavra do Senhor que tenha boas consequências. Nunca vai acontecer. Agora, uma vez que você foi libertado, você já foi libertado. Talvez o inimigo esteja tentando lançar dardos na sua mente para que você pense: eu estou preso a alguma situação, eu estou presa a um pecado, eu estou presa a um vício, eu estou presa a um comportamento e não vou conseguir me livrar. Isso é mentira do inimigo. Comece a confessar com seus lábios. Diga: eu estou liberto, eu estou liberta. Agora eu sou servo da justiça. E o servo da justiça não está mais preso ao pecado. Ele vive, como eu falei agora há pouco, em harmonia com a vontade de Deus. De coração. Que expressão linda que o apóstolo Paulo usa, né? Verdade. Quando nós conhecemos a graça, nós entendemos que não obedecemos por medo. Obedecemos de coração. Por amor. Obedecemos porque amamos a Deus. E é claro que isso acaba se refletindo em todas as áreas da nossa vida, na nossa família, Exato. no nosso dia a dia, não é? Não, e é bom, meu bem, você comentar a respeito dessa forma de nós que conhecemos a Deus através da graça, de interpretarmos Deus, né? Porque muitos interpretam Deus como um carrasco, né? Como um Deus que pune o seu filho, né? Que amaldiçoa gerações. E não é dessa forma que nós vemos Cristo, não é dessa forma que nós enxergamos Deus. Então, nas igrejas tradicionais e legalistas, se vive muito isso. As pessoas ficam com medo de ir para o inferno porque acham que Deus vai castigá-las, né, vai penitenciá-las, quando na verdade, eu costumo dizer, você prefere fazer a justiça, aquilo que é bom, por amor ou por medo? Isto vai muito da forma que você enxerga Deus. E na graça de Deus, nós enxergamos Deus como um pai, como um amigo, como um conselheiro, como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É dessa forma que nós enxergamos Deus. Portanto, quando nós, por termos olhos iluminados, escolhemos fazer aquilo que é certo, isso significa que estamos fazendo primeiro, porque conhecemos a Deus e a sua palavra. Verdade. Conhecemos a nossa posição espiritual. E segundo, fazemos o certo porque amamos a Deus. Fazemos o certo porque fomos amados por Ele primeiro. Porque fomos justificados por Cristo. Verdade. Porque Cristo nos abriu os olhos para enxergarmos o seu caminho e vermos também que aquilo que fazíamos no passado não é para nós. Então é desta forma. E nós temos esta capacidade dada pelo Espírito. Amém. É verdade. E o próprio Senhor, Ele, como eu disse agora há pouco, né? Ele inclina o nosso coração. Amém. O próprio Espírito de Deus inclina o nosso coração para isso. Quanto mais enraizado você estiver, quanto mais a sua vida espiritual estiver desenvolvida, se é que eu posso usar este termo, quanto mais você buscar em Deus a direção para a sua vida, quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você fizer aquilo que foi conselho do apóstolo Pedro para os cristãos, ele disse: olha, antes de tudo, ou seja, o que é mais importante para nós, antes, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então, quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, quanto mais você busca as coisas espirituais, como o apóstolo Paulo disse, quanto mais você andar no Espírito, mais naturalmente você vai ter este tipo de vida. Mais a sua carne ficará adormecida e o seu espírito estará vivificado. Você vai ter prazer nas coisas do reino, você vai ter amor pelas coisas do reino. Olha, quando a pessoa está realmente em Deus, ela começa até a sentir ojeriza essas coisas que não fazem parte do reino de Deus, que não condizem com uma vida cristã, uma vida de alguém que foi
transformado pela graça, alguém que nasceu de novo. Eu tenho a certeza que já deve ter acontecido com você, de você estar em um ambiente, um lugar que não é um ambiente muito legal para um cristão estar, e você começa a se sentir mal, né? Você começa a sentir aquela sensação de que não deveria estar ali. É o incômodo do espírito, né? Exato. O espírito incomoda, incômodo do espírito. Começa a incomodar o coração, por quê? Porque você nasceu de novo, você tem novas perspectivas, você tem novos alvos, você tem novos desejos. Aquelas coisas que agradavam a carne já não satisfazem mais. Mas para isso você precisa estar enraizado. Foi o que Paulo disse a Tito, né? A graça de Deus, ela nos educa. É verdade. Para quê? Para que, renegadas as paixões do mundo, nós vivamos neste século sensata, justa e piedosamente. Porque tudo é lícito, né? Paulo fala a respeito disso também em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, existem coisas que transformam o cristão, que o edificam. Existem pessoas que, quando se tornam experientes na palavra, elas vencem, elas conseguem ultrapassar esses limites, essas barreiras, né? Essas tentações, elas permanecem firmes e inabaláveis. Jesus fala sobre isso quando diz: uma casa é construída sobre a rocha, vem o vento, a chuva, os rios transbordam e ela continua firme e inabalável. Isso se dá mediante o quê? Esse alicerce é mediante o quê? É mediante a edificação da nossa vida segundo a palavra de Deus. Amém. É quando você busca o conhecimento da verdade, quando você se torna edificado de maneira correta e faz com que você tenha experiências espirituais, experiências com Deus, que farão com que você vença, supere, saiba identificar: será que aquilo é para mim? Será que aquilo realmente veio da parte de Deus para a minha vida? Será que aquilo vai edificar a minha vida? Vai contribuir para o meu crescimento, para o bem da minha família, para o sucesso que Deus tem para a minha vida, para aquele progresso, para aquela porta que Deus está para abrir diante da minha vida? Será que essas situações realmente são favoráveis ou não? Isso tudo se dá, né? Você tem essa experiência e essa capacidade de avaliar quando você está bem alicerçado. Amém. Quando você tem, né, a palavra da graça de Deus como direção, como bússola para a sua vida. Amém. Olha, nosso programa já está chegando ao final, mas eu quero terminar este momento com um conselho do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Antes, o apóstolo Paulo vem falando a respeito de algumas tentações, algumas situações que poderiam ser ciladas para Timóteo, para que ele se desviasse desse caminho de justiça. E ele fala assim no versículo 11: tu, porém, e esta palavra é para todos nós, e para nós e para você também. Ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ele diz mais: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Tome posse desta palavra. Decida viver neste século, neste mundo, sensata, justa e piedosamente. No próximo programa vamos falar um pouco a respeito da justiça de Deus. Será que todos enxergam a justiça de Deus como ela realmente é? Nos acompanhe na próxima programação. Eu quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e à bispa Rosana, por permitirem que estejamos aqui mais uma quinta-feira, e a você que nos acompanhou, que você tenha recebido esta palavra no seu coração, que ela já esteja gerando transformação, já esteja germinando, para que você frutifique ainda mais. Amém. Porque eu creio que você já é uma árvore frutífera. Amém? Graça e paz a todos e até o próximo programa. Graça e paz, eleitos. Uma semana em perfeita vitória, em nome de Jesus. Amém.